Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. E antes de trazer aqui atualizações sobre o Vasco da Gama, eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem alguns jogos na Copa Nordeste, Copa Verde, vou trazer um desses jogos aqui, eu trouxe um ontem da Copa Nordeste. Tem o Cuiabá e Vila Nova, estão pagando R$ 1,70 na vitória do favorito Cuiabá, R$ 3,50 no empate, R$ 4,88 na vitória do Vila Nova. Se você foi dupla chance aí, ó, Cuiabá ou empate. Tem também o jogo do Ceará, Ceará é favorito, coloca a vitória do Ceará. Tem o jogo do ABC de Natal contra o Fluminense do Piauí, o ABC é muito favorito. Ou você coloca uma dupla chance ou vitória do ABC. Só aí você tem uma duplinha aí, uma trinca para poder ganhar uma grana. Na 1xBet, o link tá no primeiro comentário fixado aqui, ó. Clica, vai abrir essa janelinha. O código promocional tá aqui, ó, do Cerrado. E você vai confirmar no verdinho, você já ajudou o canal e não gastou um centavo. Só de fazer esse cadastro, você me ajuda lá com a minha parceria com a 1xBet. É o primeiro depósito ou Pix que você fizer, aquele que quiser fazer uma fezinha, eles dobram em bônus até o valor de R$ 1.200. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, eu vou começar com uma informação. É claro que agora vai pipocar capas com especulações, vamos voltar aí, né, a todo vapor as especulações de mercado. Tá aberta a temporada de caça. Por quê? Porque o Vasco só joga lá em abril, dia 15 de abril, contra o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro. Então, não tem jogo, não tem pré-jogo, não tem pós-jogo, não tem notícia, escalação. O que o cidadão tem que inventar para não perder monetização e visualizações? São capas. Então já tem aí gente fazendo capa de novo com os mesmos, cara. Voltou o Oscar, voltou o Terans, voltou as mesmas figuras, estão aí já circulando na internet como especulado. O Vasco sondou, provavelmente vai chegar ou não, enfim. A mesma coisa de sempre, e é lógico que é para não cair as visualizações. A única que eu vou trazer aqui para você é de um jogador que ainda não renovou o seu contrato, né, o Matias Rojas, né? Há uma indefinição sobre a renovação do meia com o Rask da Argentina, e a imprensa argentina tem ligado o nome do camisa 10, que é o principal jogador do Rask, ao Vasco. Né? Ele é paraguaio, tem 27 anos, 1,80 m, é canhoto e é meia ofensivo. Trata-se de um excelente jogador. Se houver a possibilidade de trazer, seria muito bom aí o Vasco contratar o Matias Rojas. O Matias Rojas é cria do Cerro Porteño, passou por Lanús na Argentina, Defensa e Justiça, e está no Rask. Na atual temporada tem 7 jogos, 4 gols, nenhuma assistência e um cartão amarelo. Tá aí o cartão de visita desse excelente meia, como eu falei, o Matias Rojas. Agora vamos para uma outra informação. O árbitro do jogo entre Vasco e Urubu, Bruno Arleu de Araújo, relatou na súmula o motivo da expulsão do jogador Figueiredo, né? Que foram os xingamentos após ter acontecido o terceiro gol do Flamengo, né? Então o Figueiredo se dirigiu, eu li a súmula, se dirigiu ali ao assistente, falando, chamando de filho aquela sequência de palavrões que agora o YouTube tá cortando esses vídeos que falam palavrões, né? Então tá aí o Figueiredo, que foi punido ali depois xingar ali o árbitro, o assistente, eu li na súmula, né? E é isso, né? Os juízes metem a mão, a mídia faz vista grossa, ninguém é punido, e agora o jogador que se indigna com essa sacanagem é quem vai tomar um gancho. Isso aí é Brasil, né? Isso aí é futebol brasileiro. O país para ter gente safada é o tal do Brasil, né? Bom, falando em gente safada, a Rede Esgoto de Televisão acabou com a central do apito. Não teremos mais os pitaqueiros tendenciosos nas transmissões dos jogos no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, acabou aí a central de apito, e a Globo também demitiu o casal lá, o Sandro Meirahit e a Fernanda Colombo, ex-árbitros que comentavam na central do apito, né? Então a extinta central do apito vai tarde, vai com Deus, tchau, até nunca mais, né?
5 milhões de aparelhos funcionando ou ligados na Cazé TV no clássico entre Vasco e Flamengo. Essa foi a maior audiência na internet de um jogo de futebol do Brasil. Já no primeiro clássico entre Vasco e Flamengo já tinha sido a maior audiência da TV Bandeirante dos últimos 15 ou 20 anos. Agora você tem a maior audiência de um clássico ou de um jogo de futebol na internet no Brasil. Ainda falam que o Vasco tem menos torcida que o Palmeiras, que o Corinthians e que o São Paulo. Isso é piada, né? Isso é uma piada, mas uma piada que só os trouxas que acreditam, os tendenciosos, né? Vai andar pelo Brasil que você vai ver se o Vasco tem menos torcida que o Palmeiras, que o São Paulo e que o Corinthians. Podem ter lá em São Paulo, né? Porque São Paulo também é do tamanho de um país, né? Lá, com certeza, eles têm mais. Agora, pelo resto do Brasil, jamais, jamais. Bom, você vê aí que o Vasco é uma potência de audiência, o Vasco é uma mina de ouro que durante muitos anos foi muito mal utilizada ou por pessoas que se beneficiaram, né, dessa mina de ouro, como empresários, como agentes políticos, enfim, todo mundo usurpou, todo mundo roubou o Vasco durante anos. E agora, em 2023, a gente tem um novo modelo de gestão, que é a SAF, né, ou o novo CNPJ, né, que é a SAF. E eu fiz um levantamento aqui, a grosso modo, do que o Vasco tem para arrecadar e o que o Vasco tem para pagar em 2023. É claro que é uma coisa aqui que foi feita a grosso modo. Por quê? Porque nem a Associação Vasco da Gama divulgou o balanço para 2023, né, que deveria ali constar a previsão de pagamento, na orçamentária de pagamento para 2023 e a previsão de receita, e nem a Vasco SAF fez isso, tá? Então a gente está aí navegando em águas escuras. E aí eu fiz aqui mais ou menos aqui para a gente entender o que a gente tem para arrecadar e o que a gente tem para pagar. O Vasco tem de cota de televisão de Série A cerca de 100 milhões de reais. De patrocinador master, que renovou com a PixBet lá, que é o maior patrocinador master da história do Vasco, saiu aí na mídia, né? 22 milhões de reais por ano, por temporada. Fora os outros patrocinadores, que aí certamente passa de 30 milhões. Da venda do Andrei, que foram os 12,5 milhões de euros, 70 milhões de reais da grana que ele deveria passar um percentual para o Andrei, não passou e parcelou agora para poder pagar o Andrei, né? De cota ou de bilheteria nesses campeonatos que o Vasco disputou, estadual e Copa do Brasil, cerca de 5 milhões de reais. Pra você ter uma ideia, só no Clássico dos Milhões, o primeiro jogo entre Vasco e Flamengo, foi 1.344.000 reais para o Vasco. Tiveram mais 2 Clássicos dos Milhões, tiveram o Vasco contra o Botafogo e contra o Fluminense, teve o jogo do Vasco aqui contra o Nova Iguaçu, na Copa do Brasil contra o Trem, teve casa cheia em São Januário nos jogos do Vasco no Campeonato Carioca, enfim. Mais 5 milhões com certeza em bilheteria no primeiro semestre. Mais de 1 milhão de faturamento com a participação pífia na Copa do Brasil. Só de arrecadação aí, até aqui, contando aí a cota de televisão de Série A, o Vasco vai faturar mais de 200 milhões. Eu não estou colocando aqui venda de produtos oficiais, empréstimo de jogador com compensação, como é o caso lá do Palácio, foi pro Colo-Colo e rolou uma grana, mecanismo de solidariedade, que é o caso de jogadores que foram formados pelo Vasco, estão sendo negociados e a grana está caindo no Vasco, plano de sócio, bilheteria no Campeonato Brasileiro, venda de jogadores, não contei nada disso aí. Certamente o Vasco vai faturar na casa dos 350 milhões de reais, tô jogando no baixo, até aqui já faturou mais de 200. Tô jogando no baixo, o Vasco vai faturar cerca de 350 milhões de reais. Agora, o que o Vasco deve pagar em 2023? Né? O Vasco já pagou ao regime centralizado, que é o RCE, 30 milhões de reais. Isso é uma informação do Atenção Vascaínos. E a previsão de pagamento para 2023 é de 41 milhões de reais. As dívidas do Vasco estão no regime centralizado. 108 milhões de reais em contratação. Estou colocando 108 milhões de reais em contratações, mas muitas dessas contratações foram parceladas e só vão ser pagas o ano que vem ou no próximo ano.
mas estou colocando o valor completo aqui. Folha salarial do Vasco, estimativa de que a folha salarial do Vasco hoje está girando na casa de 7,5 milhões de reais. Se você colocar em cargos, funcionários, fornecedores, vai dar aí, eu vou botar aí lá no teto, né, 15 milhões por mês em gasto com folha e funcionários e encargos, né? E aí, se você pegar os 15 milhões e multiplicar pelos 12 meses, vai dar 180 milhões. 180 milhões mais 108 milhões de contratação, mais 41 milhões do regime centralizado, 229 milhões. Redonda para 329 milhões. Arredondamos aí para 330 milhões. E com o que o Vasco tem para receber, sobra 20 milhões do Vasco. Eu estou falando de dinheiro do Vasco para pagar as dívidas do ano. Até aqui não botei um centavo da 777 Partners, né? O Vasco se paga em 2023, mesmo com essas contratações que a gente viu aí, né? E aí o que resta pra gente, né? Os 70 milhões que entraram no ano passado e os 120 milhões que eram para ter entrado esse ano, não sei se usaram esse dinheiro nas contratações, e os 190 milhões que é para entrar ainda esse ano, que os 120 milhões era do ano passado. Os 190 milhões que está em contrato da venda do Vasco para 777, os 190 milhões que é para entrar esse ano de 2023, né? Então eu tô contando aqui uma grana do Vasco para pagar as dívidas do Vasco, ainda sobrou 20 milhões. O Vasco tem grana para contratar. A pergunta é: a 777 quer contratar grandes jogadores? A 777 realmente vai trazer jogadores para brigar por título? Ou tudo isso é um negócio para eles ganharem dinheiro e estão trabalhando com uma grana do Vasco, o fluxo de caixa do que está entrando de dinheiro do Vasco, e não vai vir essas grandes contratações. Deixe seu comentário, curte o vídeo, compartilha. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.